Glória a Deus. Dito isso, vamos passar aqui ao Ministério da Palavra. Quero compartilhar algo aqui muito prático essa noite e quero que vocês venham comigo, não me deixem sozinho aqui. Amém? Falei para o Diego, que bom, Diego, que você está aqui na frente, que eu não me sinto sozinho aqui, nós vamos conversar aqui essa noite. Glória a Deus. Vamos lá então, quero ler aqui um versículo, apenas um versículo, que está lá em Josué, capítulo 10, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor vai fazer essa noite, assim como fez pela manhã. Cremos na sua palavra e naquilo que o Senhor quer dizer à sua igreja. O Senhor já falou ao meu coração, falamos juntos sobre aquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida através dessa palavra, e que o Senhor possa falar com a sua igreja agora através da minha vida, em nome de Jesus, Pai. Eu oro contra qualquer obra de Satanás que queira vir e tentar contra aquilo que o Senhor quer fazer essa noite aqui. Sua palavra diz que para isso se manifestou o Filho do Senhor, Jesus Cristo, para que seja quebrada todas as obras do diabo. Em nome de Jesus, nós oramos por isso essa noite e declaramos que essa semente vai germinar aos nossos corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Aplauda Jesus por essa palavra. Lendo esse texto, então, no livro de Josué, é óbvio, fica evidente que eu estou falando de Josué, e aqui está falando de algo que nunca tinha acontecido até então na história, e depois nunca aconteceu também, pelo menos eu não fiquei sabendo, desse contexto, onde um homem, ele pediu algo que eu já vou dizer o que foi, e o Senhor atendeu ele, porque o Senhor lutava, o Senhor escutou, atendeu a voz desse homem. E o contexto aqui, onde Josué é atendido pelo Senhor, é um contexto muito adverso, onde eles estavam numa luta ali, numa batalha, e Josué precisou pedir algo ao Senhor, e ele obteve esse algo que ele pediu. O que Josué pediu ao Senhor? Nada mais, nada menos que o sol parasse. Diga, uau! O sol parar, mas não só o sol, a lua. Então ele pediu o sol e a lua que parassem. E a gente vê que está lá em Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. Aí a gente vê e fala: cara, mas será que isso realmente aconteceu? E é claro que aconteceu. E interessante é ver que, eu fico impressionado, assim, eu gosto muito, eu passo tempos vendo vídeos assim sobre essas coisas, onde a ciência, ela converge com a história bíblica, com os escritos da palavra de Deus. Eu acho muito fantástico, e aqui também acontece. Pesquisadores cientistas dizem que realmente, nessa época, exatamente ali onde aconteceu isso com Josué, houve realmente alguns tentam normalizar aquilo que foi sobrenatural que Deus fez, e dizem que houve um eclipse, talvez, algo do tipo, mas a real é que muitos dizem que houve um dia mais longo. Interessante também ver o contexto histórico, que em escritos hindus, chineses, egípcios, os pesquisadores encontraram ditos também que houve em algum período da história esse dia mais longo. Então o fato é que realmente aconteceu. Agora olha o tamanho desse Deus, para fazer o sol parar e a lua parar. Diz que não só o sol parou, né? Na verdade a terra pararia de rodar, e a lua também pararia. Tem até um videozinho, se puder colocar, por favor, esse vídeo, Cris.
ele demonstra como seria isso, mas os cientistas dizem que para acontecer tudo isso, não só esses caras envolvidos, Sol, Lua e Terra, mas todo o universo, diga todo o universo teria que ter parado para que isso acontecesse. Então, essa é a grande questão. Um Deus que criou todo o universo, Ele é poderoso para atender uma oração e fazer todo esse universo que Ele mesmo criou, por sua palavra, parar, se preciso for. Amém? Então esse era o contexto em que Josué se encontrava aqui, e essa oração foi atendida. Agora, diante disso, o que a gente vê na vida de Josué? Quem não aqui, só eu, não sei se só eu, mas quem não queria ter uma oração nesse nível atendida pelo Senhor? O homem pediu para o sol e para a lua parar e ele foi atendido. Eu queria ser atendido dessa forma, mas tem algumas coisas na vida de Josué que a gente pode ver que faz dele esse homem vitorioso, esse homem que com essa intimidade a nível de pedir isso para o Senhor. E aí a gente vê aqui, por exemplo, a perseverança de Josué. Josué foi um homem muito perseverante. Veja que Josué, ele é o sucessor de Moisés. Moisés, quando deixa essa liderança para Josué, a régua está lá em cima, né? Então veja aqui, Josué assumindo ali aquela liderança que até então veio de Moisés, e ele pega essa liderança, e ele fala, não, deixa comigo, eu vou. Mas imagine ali alguém soprando no ouvido de Josué, mas cara, Moisés abriu o mar, Moisés andou com esse povo aqui, e ele falava face a face com Deus, cara, o cara era amigo de Deus, e você? Não, eu vou chegar lá, eu sou perseverante, eu vou para cima, se a missão foi me dada, é missão cumprida, eu vou lá, né? Então ele foi muito perseverante no que foi lhe dado, né, a fazer. Não só aí, mas também se a gente pode ver tantos outros casos, por exemplo, diante de uma grande missão, né, de uma grande missão em Jericó. Jericó foi dada a Josué e seu exército ali, Israel, para ser conquistada, mas Deus fala para ele girar lá com quantos dias? Quantas voltas? Em quantos dias? 7 dias. Então não foi imediato, você vai conquistar, mas rodeia lá, né? Anda com o povo, né? Treina, corre, sei lá como foi isso. Mas ele ficou lá rodando, até que depois disso, ele conseguiu conquista sobre Jericó. Não foi imediato, então ele perseverou nesses dias que passaram para ele poder ter a conquista. Mostra a perseverança. Outra perseverança, ele perseverou na busca por santidade. Veja que Israel, depois dessa conquista em Jericó, Israel pecou contra o Senhor, Acã tomou despojos da onde Deus falou que não era para tomar, e levou consigo. Josué consultou o Senhor, e daí ele soube do que tinha acontecido, e ele perseverou em buscar e resolver toda aquela situação. Ele não botou panos brancos, panos quentes em cima daquela situação, ele quis sim resolver aquilo que tinha acontecido. Então isso tudo que eu falei agora mostra a perseverança de Josué. Amém ou não amém? Sem contar que ele foi um dos espias, junto com Caleb, entre aqueles 12, ele e Caleb foram ali os perseverantes, que falaram, todos os 10 estavam falando, somos como os gafanhotos perto desses gigantes, só tem cara lá, os cachos de uva aí, não sei o que, cara, Deus nos deu essa terra, se preciso for, na verdade assim, nós vamos devorar esses caras como se fossem pão. Foi assim que ele falou. Olha a perseverança desse cara. Então esse cara foi um cara perseverante. Diga, perseverança. Essa era uma característica forte em Josué. Outra característica aqui que eu vejo na vida de Josué, esse cara que teve essa única oração desse tipo atendida pelo Senhor, a fé de Josué. Diga, fé. A fé de Josué. Então, Josué, ele teve a situação de Jericó, e depois ele partiu para conquistar a próxima cidade, porém, por conta desse pecado que eu acabei de falar, assim, ele perdeu essa segunda batalha, para a cidade de Ai,
E aí, quando ele perdeu essa segunda batalha, o que ele fez? Ele foi consultar o Senhor, ele buscou o Senhor para saber o que tinha acontecido. Isso demonstra fé da parte de Josué. Quando algo dá errado na vida dele, ele vai buscar no Senhor. O que aconteceu? O que eu fiz, Senhor? Me mostra onde eu pequei para que isso acontecesse, pois Jericó era tão grande, Ai, uma cidade bem menor, e aí como a gente prevalece sobre Jericó, mas perde a batalha para uma cidade tão pequena como Ai? E o Senhor mostrou para ele. Então isso demonstra a fé da parte de Josué. Outra atitude que eu vejo em Josué, que demonstra muita fé, é a maneira com que ele quer conduzir o seu povo a adorar o único Deus. Em Josué 24, muito conhecido, ele diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje quem vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um homem de muita fé, ele está dizendo para todo o povo ali, talvez ele está correndo o risco de não ter mais liderança, autoridade sobre essas pessoas que ele está confrontando talvez, mas ele, pela sua fé, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem vir com a gente, nós estamos juntos. Agora a escolha é de vocês. E aí, claro, né, a demonstração de fé maior de todas é essa que eu acabei de mostrar, essa oração, onde Josué pede para que o sol se detenha, o sol pare ali e aquela batalha continue. E por que ele pediu para o sol parar? Naquele tempo, se escurecesse, os exércitos iriam, vamos dizer assim, sossegar, acomodar, para estratégia de novo, e na hora que voltasse o dia, eles iam continuar a guerrear. Mas naquele momento, o exército de Israel, liderado por Josué, estava prevalecendo. Inclusive, Deus já tinha mandado até uma chuva de granizo, e o exército de Josué prevalecia contra os inimigos, que não eram poucos. Estamos falando de 5 reis amorreus que se juntaram para atacar Gibeão, que por acaso chamou Josué, porque tinha feito uma aliança enganando Josué, e aí falou para Josué: meu irmão, agora você tem uma aliança comigo, os 5 reis lá estão vindo aqui para destruir Gibeão, nós precisamos da sua ajuda. E aí eles entraram em conflito, e é nesse contexto que Josué usa sua fé e fala para Deus, ora para Deus para que o sol pare, e o sol realmente parou, e nunca houve uma situação como essa, amém? Diga uau. O que eu falei de Josué então? Perseverança e fé. Eu chamo isso, são 2 características fortes que sustentam essa vida vitoriosa que Josué teve. Josué foi um grande guerreiro, meu filho é um grande fã de Josué, fico muito feliz por isso. Ele pega uma espada e sai aí guerreando lá por casa, quebra algumas coisas, mas isso é muito lindo, porque enfim, é Bíblia ao vivo lá em casa, quase todo dia, né? Então, eu tenho vivido realmente, literalmente essa palavra, mas eu vejo isso na vida de Josué, e eu tenho chamado essas 2 coisas, né, essas 2 características da vida de Josué, perseverança e fé, como as 2 asas, são como se fossem 2 asas, porque eu entendo que para você ser vitorioso, você precisa ter tanto uma quanto outra. Eu nunca vi um Boeing, né, um Airbus aí, voando com uma asa só, né, nem um passarinho voando com uma asa só. Então é necessário as 2 para que ele sustente no ar, e ele voe em direção à vitória. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, inclusive esse é o tema da mensagem, asas para a vitória. Então essas são as 2 asas que conduziram Josué a ser um cara tão vitorioso, a perseverança e a fé. Mas a grande realidade é que ele usou de algumas ferramentas para que ele sustentasse essas 2 asas. E é sobre essas ferramentas que eu quero falar com vocês essa noite. E para a gente falar dessas ferramentas, eu vou usar, claro, 3 pontos. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar aqui com vocês essa noite é a primeira ferramenta que Josué usa para sustentar a sua perseverança e a sua fé é a palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha o que está escrito em Josué 10:8.
O Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Ele tinha palavra, o Senhor já tinha dito para ele: vai para cima. Nenhum deles vai resistir a você. Então Josué estava numa situação, meu irmão, imagina essa situação. Uma guerra com um rei, já não é uma boa coisa. Agora tinha 5 reis, vindo contra um povo que ele fez aliança, que ele, na verdade, Josué entrou quase bem de gaiato nisso aí, né? Porque ele não tinha que estar nessa guerra, mas ele fez uma aliança que ele não deveria fazer, e aí ele foi cobrado disso, e ele cumpriu com a aliança que ele tinha feito, e ele foi para essa guerra contra 5 reis amorreus, que já ficaram sabendo da fama de Josué, e o quanto ele tinha, a forma que ele tinha conquistado Jericó, e falou assim: não, nós podemos deixar, Gibeão é muito grande, fez uma aliança com Josué, ninguém segura esses caras mais, então nós vamos ter que ir para cima, vamos derrubar esses caras, e aí se reuniram lá os 5 reis amorreus. Então a situação aqui é diversa demais. Talvez assim Josué ficou, se ele não temesse a Deus e não tivesse ali a palavra para se guiar, uma promessa: vai para cima, que eles não vão resistir a você. Como que esse cara vai enfrentar toda essa galera aí, né? Não é mesmo? E a grande realidade é que na nossa vida é dessa forma também. Eu não sei, né? Não conheço aqui a realidade de cada um que aqui está. Mas todos nós temos os nossos 5 reis aí, que às vezes chegam uns 10, parece 15 de uma vez, né? Para gerar uma situação onde a gente precisa também enfrentar. E muitas vezes a gente se desespera, talvez a gente perde o ânimo, perde as esperanças, e diante dessas situações difíceis da vida. Mas a grande realidade é, se a gente se espelhar na vida de Josué, a gente vai ver que ele não perdeu. Por quê? Porque ele tinha uma palavra. Amém? Quem tem uma palavra aqui? Amém ou não amém? A palavra de Deus está ali. A palavra, são mais de 8.000 promessas. Tem promessas aí para todo tipo de situação, para a vida financeira, para a vida familiar, casamento, filhos, doenças, né? Promessas para cura, né? Longevidade. Enfim, nós temos diversas promessas na palavra de Deus, está tudo ali. Agora, qual que é a grande questão? Eu tenho que ter relacionamento com a palavra, senão eu não vou ter acesso a essas promessas. Então, muitas vezes na nossa vida estamos perecendo, porque nós estamos deixando de lado ouvir Deus falar através da palavra. Assim como Josué ouviu que Deus falou para ele: nenhum deles resistirá a você. Deus está falando, quer falar com a gente a todo momento: vai para cima, pode ir, vai nessa entrevista de emprego e age dessa forma aqui, ó, porque esse emprego já é seu. Vai lá, pode ir. Ô jovem, você que está aí pensando, né, mas será que eu mando uma mensagem, será que eu tomo alguma atitude em direção a essa garota? Deus falou para você, você já orou, você tem uma palavra? Vai para cima, meu irmão. Se Deus falou, está falado. Agora, se você ficar esperando, meu irmão, aí água parada não move moinho. Amém? Então você tem que se mexer, meu irmão, né? É desse jeito. Então as coisas têm que andar, mas como? Pela palavra. O contrário também é verdadeiro. Já que eu falei para o jovem aí, não sai fazendo as coisas torta direito, que a chance de você tomar um toco também é grande. Então cuida, guarda teu coração, né? Vai para a palavra, ora, busca em Deus. Mas a grande verdade é que quando a gente faz pela palavra, a gente ouve nossos líderes, ouve aquilo que está sendo dito, a chance de dar certo é muito grande. Estava brincando hoje pela manhã que a gente está vivendo aí uma unção, glória a Deus, de novos lares, novas casas, né? Tantas pessoas conseguindo aí, né, comprar a sua casa, seu terreno. Eu estava falando, um tanto testemunho, que essa semana, quinta-feira, fui supervisionar um life group, o irmão lá, na hora da comunhão, o irmão: Alan, fui procurar, rapaz, saí procurar um terreno, Deus fez um milagre. Falei: é mesmo, irmão? Saí para procurar um terreno, Deus me mostrou, eu estava nesse anseio. Falei: é mesmo? Cara, não tinha R$1 no bolso. Falei: uau, conte mais. Aí eu fiquei ouvindo ali aquele casal, cara, eu fiquei, cara, cheio de fé. Falei: meu Deus, eu saí de lá em êxtase, assim, cheguei em casa, a Pri estava dormindo, eu cutuquei ela e eu já estava ali. Eu fico muito empolgado com esse testemunho, sabe? Eu não vou contar tudo, quero deixar que um dia ele mesmo conte aqui,
né? Mas, enfim, eu fico muito feliz com isso acontecendo. Isso eu creio que são pessoas que buscam na palavra, que oram, que escutam a Deus. Até eu lembro que uma das coisas que ele falou, Deus me mostrou uma coisa no sonho, uma estratégia. E foi através dessa estratégia, que daí eles me mostraram assim o vídeo, ó, já está colocando barro lá, estão planando, vamos colocar lá um muro, alguma coisa assim, e um baita terreno assim, ó, acho que se eu não me engano, eram uns 40 de frente assim, com 27 para lá, 37, não sei, uns números assim, dá uns tantos metros quadrados que vocês calculam aí depois. Enfim, cara, isso é incrível, e é palavra, é buscar na palavra, é seguir, que Deus vai dar. Deus está ali, ó, pronto para entregar, pronto para dar, mas você tem que buscar, tem que ler o manual, tem que saber por onde ir. Isso é palavra, palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. E Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé, diga fé, é uma das asas, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, pela palavra de Cristo. Josué 1:8 diz: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Uau! Lei, palavra, medita dia e noite, palavra. Segredo, Deus deu segredo para Josué ser bem-sucedido. Palavra. Siga a palavra. Eu fico assim bem, né, preocupado, porque no mundo tem várias definições de sucesso. Os caras estão aí pensando que estão tendo sucesso em um monte de coisa, profissionalmente e tal. Os caras estão lá em cima e estão pensando, nossa, eu estou, né, top, minha vida é uma vida de sucesso. E quando o cara menos espera, tem uma câmera pegando ele assim, ó, traindo a esposa, e a família dele desmorona em rede global. Isso é sucesso? Aonde isso é sucesso? O que eu quero dizer, sucesso só vai ser sucesso se estiver pautado nos princípios da palavra de Deus. Fora isso, não tem sucesso. Com certeza, a palavra de Deus está aqui, não mente. Sucesso é sucesso se estiver pautado na palavra de Deus. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Então, qual que é a primeira ferramenta para a gente sustentar essas asas para a vitória? A palavra de Deus. Quais são as asas mesmo? Perseverança e fé. Diga comigo, perseverança e fé. Características de Josué. Segundo ponto, tempo com Deus. Êxodo 33:11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Isso é muito precioso. Josué aprendeu pelo exemplo. Ele olhava para o seu líder, e seu líder estava lá, na tenda. E aí eu imagino, né, de forma, né, assim, brincando, mas eu preciso gerar uma imagem para que eu possa, assim, mergulhar nessa palavra. E eu imagino que Moisés, ele ficava lá, e ele orava com Deus. E ele estava lá, face a face, né, na tenda. E daqui um pouco, Josué estava vendo tudo isso. E daí Moisés saía de lá. A palavra diz que ele saía. E daí eu imagino que era areia ali. Então ele saía e ficava as marcas do joelho de Moisés ali. E Josué chegava ali. Porque a palavra diz que os outros olhavam de longe e Josué não saía dali. E daí Josué foi. E daí ele via a marca assim. Ele falava, cara, então esse é o segredo. Ele é amigo, ele tem face a face com Deus, e tantos prodígios, tantas coisas estão acontecendo através da vida dele. Esse cara tem muita intimidade, é aqui mesmo, esse é o lugar. Vai Deus, faz comigo também, como que é? É isso que eu quero, é assim. E aí ele começou a praticar dessa forma, sabe? E assim Josué foi crescendo em intimidade com Deus. Deus falou assim, uau, é isso, esse daí quer também ser meu amigo, ó, tem outro aí, esse cara eu vou ter intimidade, eu vou falar. Então eles começam um relacionamento, e esse relacionamento íntimo, Josué e Deus, isso é muito forte. E aí para nós aqui, pinga como? Nós somos líderes, mas também somos liderados, então nós temos que olhar para o exemplo da nossa liderança.
uma liderança que lê a palavra, uma liderança que tem vida de oração, e nós também vamos ter essa vida, e os nossos liderados vão olhar para a nossa vida e vão falar: uau, olha aqui, ó, é esse o caminho, eu também quero isso para a minha vida, e assim sucessivamente. Esses dias eu estava comentando, né, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque é algo que acontece dentro da minha casa, e como é incrível a forma que os filhos copiam a gente. E aí, dessa forma também, nosso principal discípulo, o meu principal discípulo hoje se chama Natan. Está vindo mais um aí? Glória a Deus, aleluia. Mas a gente não sabe ainda se é homem ou mulher, mas é mais um discípulo. E eu quero muito que eles sigam esse exemplo de vida com Deus. E às vezes eu estava ali orando, eu estou ali orando, e o Natan está dormindo. Daqui um pouco eu escuto que ele acordou, e eu já parei de orar. Às vezes estou sentado já no sofá, lendo a Bíblia, estou ali fazendo alguma outra coisa, eu escuto, e eu automaticamente, eu já rapidinho volto para a minha posição de oração, oro, fico de joelho assim, tal, e eu faço intencionalmente para que ele chegue naquele lugar e me veja orando. Por quê? Porque várias vezes ele chegou nesse momento, e daí ele ajoelhou do meu lado, e ficou quietinho lá. Ou ele sobe nas minhas costas e deita aqui assim, ó, com a cabeça da minha nuca, e eu fico lá, e ele ficou escutando minha oração. E esses dias eu estava em 7 barras, coberto assim, com a coberta assim, no meio da sala, de manhãzinha, e ele chegou, entrou assim na coberta e falou: papai, é uma casinha de oração? Aí eu falei: é, filho. Aí ele entrou, e eu estava ajoelhado, ele foi por baixo do meu joelho aqui, ó, ficou no meio da minha perna e deitou lá, e ficou lá. Mas foi um tempo muito precioso assim, e eu comecei a orar em línguas ali, e ele ficou prestando atenção, e o Espírito Santo tomou conta, comecei a chorar, ele perguntou se eu estava triste, sabe, é um negócio doido assim, muito incrível, essas experiências. Mas por que eu estou falando isso? Exemplo. Esse exemplo de relacionamento vai intensificar o seu relacionamento com Deus, mas vai levar aqueles que caminham com você a ter também um relacionamento com Deus, amém? Amém ou não amém? Josué era esse cara que ele ouvia a Deus. O tipo de relacionamento com Deus de Josué era ouvir a Deus. Josué também obedecia imediatamente a Deus. Josué era um cara que ouvia e no mesmo tempo ele obedecia. Você vai ver isso a todo tempo. Ele acontecendo, quando Deus fala para ele: passa o Jordão, ele não nem pergunta: mas como que vai ser? Eu vou erguer cajado, eu vou fazer o que? Não, ele só vai, sabe? Josué é um cara incrível nesse quesito obediência. Então a gente vê que tudo isso faz de Josué um cara muito influente, um cara que falava com os sacerdotes: vai na frente vocês, faz assim. Ele organizava tudo ali, você não vê em nenhum momento as pessoas questionando uma ordem de Josué. E isso me leva a crer, olha só que até que eu estava estudando essa palavra, e aí me veio essa frase, né? Eu falei: meu Deus, será que eu não estou falando nenhuma heresia aqui? Vou mandar para o pastor Jackson, né? Aí eu mandei para o pastor Jackson: ó, pastor, essa frase aqui, o que o senhor acha? Faz sentido? Uau, faz sentido, tal. Eu falei: amém, pastor Jackson, glória a Deus, então é de Deus mesmo, né? Mas essa frase aqui me marcou muito. Deus falou no meu coração dessa forma: o seu tempo com Deus lhe levará a obedecer a Deus. Sua obediência a Deus atrairá autoridade sobre sua vida. Essa autoridade influenciará as pessoas ao seu redor a quererem ter tempo com Deus. Isso é chave. Quando você faz algo para influenciar, quando você obedece, você tem autoridade. Quando você tem autoridade, você influencia. Quando você influencia, as pessoas querem fazer aquilo que você está fazendo para obter o resultado que você está obtendo. Amém? Então que a gente possa realmente ser esses influencers de Deus, né? Levar as pessoas a terem relacionamento com Deus. Isso é um alvo muito, muito que nós temos que muito perseguir. Amém? Uma frase também que me marcou muito, do John Maxwell, do livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, diz assim: a verdadeira medida da liderança é a influência, nada mais e nada menos. Esse livro é incrível, e isso aqui é muito verdade. A gente vê isso aqui na vida de Josué. E outra coisa que marca muito nesse relacionamento de Josué com Deus é a forma com que ele se humilhava e ele adorava a Deus. Josué 5,14 diz assim, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou
com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? Uau, isso mostra adoração, rendimento. Estou aqui, Senhor. Josué era o cara, mas diante do Senhor, ele era o servo. Fala ao seu servo. Amém? Então diga, relacionamento, tempo com Deus. Qual que foi o primeiro ponto? Palavra de Deus. Segundo ponto, tempo com Deus. Então, isso aqui são ferramentas para que a gente sustente nossas asas para a vitória. Quais são as asas? Perseverança e fé. Amém? Para encerrar, terceiro ponto, a terceira ferramenta que Josué usou como ferramenta para sustentar suas asas de perseverança e fé rumo à vitória, à vida vencedora. Diga, a forja de Deus. Forja significa o estabelecimento industrial onde se transforma o ferro em aço e se martela esse metal a quente para dar-lhe diferentes formas. Fundição. A oficina do ferreiro, do serralheiro, fornalha, fole e bigorna, onde os ferreiros e outros operários caldeiam o metal. Em resumo, você bota o metal no fogo, ele vai ficar um pouquinho mais mole e martela ele para dar a forma que você quer. Alguém aqui, ferreiro, mexe com isso? Não, né? Amém. Isso é uma profissão tanto quanto peculiar. Mas a grande questão é que a forja de Deus vai fazer com esse ferro, esse metal que vai para o fogo e é martelado. Acredito eu, se eu fosse um metal, isso ia ser um pouco doloroso, mas é por isso que a gente passa para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Nem tudo vai ser do dia para a noite, na verdade nada é do dia para a noite. O que nasce grande, eu chamo de monstro, mas o que cresce, o que nasce, cresce e se torna grande de forma orgânica, isso sim é algo sustentável, algo que se mantém. E Josué, ele passa pela forja de Deus, e justo em Josué 7,7, ele está aqui clamando ao Senhor, ele diz: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus? Isso quando eles perderam a batalha para Ai. Para sermos destruídos, antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Então Josué, ele tinha ali realizado uma baita conquista em cima de Jericó, mas agora ele foi ali, levou uma surra de Ai, e aí agora ele está ali se lamentando com Deus, né? E é um processo de forja. Quando você é derrotado por um motivo que seja, tem um motivo, e se você consultar Deus, como Josué fez, Deus vai te mostrar aonde exatamente você está errando. Nesse caso não era o Josué, mas era o seu povo, tomou despojo de onde não deveria, e eles tinham ali uma coisinha que precisava ser resolvida, para que então eles pudessem prevalecer sobre aquela nação. E aonde eu quero chegar com isso? Não devemos parar na primeira derrota. O processo de forja de Deus na nossa vida inclui, às vezes, algumas derrotas, alguns revés, assim como foi na vida de Josué. Então ele estava empatado, ele ganhou uma e perdeu uma, e talvez se ele desistisse aí, tudo tinha ido por água abaixo, ele não ia conseguir nunca, vencer mais ali, ser tão vitorioso, tão vencedor quanto ele foi na caminhada dele. E aconteceu que Josué não desanimou. A gente pode ver com o restante da história que Josué foi para cima, e a mensagem que fica para nós é justamente essa. Às vezes a gente, principalmente no início das coisas, assim como era Josué, a gente tem um revés, e a nossa tendência é desistir, a nossa tendência é desanimar, ouvir as vozes que dizem: cara, falei para você não começar isso, falei que não ia dar certo, e aí a gente ouve essas vozes e deixa para lá, às vezes, aquilo que Deus nos deu como palavra. Continua, porque eu dei essa terra para vocês, essa terra é de vocês, aonde você puser, lá em Josué 1, Deus fala para Josué: aonde você puser a planta dos seus pés, esse lugar é seu por herança. Cara, ele tem a palavra,
Imagine que por uma derrota ele vai desistir da palavra que Deus deu para ele. Eu estou aqui essa noite para dizer para você, eu quero ser profeta na sua vida essa noite. Se Deus te deu uma palavra, vai para cima, não arreda o pé, não tira o pé daí. Se Deus te deu uma palavra, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu que vai fazer na sua vida. É isso que eu quero declarar aqui nessa noite. Quando você para na primeira derrota, no primeiro revés, uma coisa vai acontecer na sua vida, eu tenho certeza, e isso vai acontecer. Você nunca vai ter a possibilidade de atingir o seu potencial máximo. Você só vai atingir o seu potencial máximo quando você não desistir em nenhum revés, em nenhuma derrota. Vai para cima. Você tem uma palavra, vai para cima. Se você tem uma palavra, vai para cima. Amém? Glória a Deus. Josué foi esse cara aí. E a gente vê que toda essa tribulação, toda essa dificuldade gera esperança, produz perseverança que gera esperança. Está lá em Romanos 5,3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Passamos por isso, tivemos dificuldade, fazemos daqueles limões uma limonada e vamos para cima. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, qual o primeiro ponto mesmo? Palavra de Deus. Segundo ponto? Terceiro ponto? Forja de Deus. Amém? E eu quero partir para a gente encerrar, dizendo que isso tudo sustenta duas asas, perseverança e fé. E eu tenho certeza que essas duas asas, quando os seus filhos, os filhos de Deus caminham aqui, rumo a sustentar essas duas asas, buscando ferramentas assim como essas e tantas outras que existem para que a gente possa sustentar essas asas. O Deus que está lá no céu, Ele se orgulha dos seus filhos. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, é por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. O apóstolo Paulo aqui está falando isso. Então imagine agora, você fazia parte daquela igreja ali do pastor Paulo, e ele está olhando para você agora e está falando assim: olha, eu estou vendo que você tem perseverança e fé, e eu me orgulho disso que você tem. O pastor Paulo falou isso, e isso aqui tudo que está acontecendo foi o que queimou no meu coração para quando Deus me deu essa palavra aí, esse esboço. Porque eu estava no carro com meu filho, levando ele para a escola, a gente conversando num contexto de futebol ali, e ele falou: pai, mas, poxa, eu não fiz nenhum gol, né? E ele estava meio chateadão assim, né, por causa do futebol da escola. Eu falei: filho, mas você deu o seu melhor? Não, eu fiz o meu melhor. Falei: então, filho, está tudo certo, eu estou muito feliz. Estou muito feliz com você, porque você deu o seu melhor, e é isso. E ele ficou assim naquela. Aí eu falei assim: filho, papai tem muito orgulho de você. E aí ele olhou para mim assim: pai, mas orgulho é ruim, não é? Eu falei: filho. Aí olha só que interessante, essa palavra, como o Ariel falou, a gente está num plano de leitura aí, junto, né? E foi bem naquela época de Tessalonicenses, Ariel, que nós estávamos. E eu tinha lido de manhã e tinha pesquisado sobre essa questão justo do orgulho. Olha só como Deus nos prepara. E daí eu tinha pesquisado a palavra no grego e tudo mais, para entender essa questão do orgulho. Eu falei: como que Paulo está sentindo orgulho? Eu pensei igual o Natan, falei: orgulho é ruim, não é? Eu pensei igual. E daí a palavra no grego é kauchaomai, que quer dizer exultar-se, né? Ele não dá um sentido de arrogância, ele dá um sentido assim: cara, eu estou muito feliz porque você está agindo dessa forma, com perseverança e com fé. E foi isso que Paulo estava querendo dizer para aquela igreja. Eu expliquei isso para o Natan, falei: é esse sentido, é sentido de alegria, filho, eu estou alegre porque você deu o seu melhor. E ele entendeu. Falei: uau, ele entendeu, né? Então isso foi muito legal. E aí eu entendo com o que com isso? Que assim como o apóstolo Paulo se alegrou com aquela igreja, hoje nós estamos aqui sabendo dessas ferramentas, e nós vamos agir com muita perseverança e com muita fé,
rumo à nossa vitória em todas essas áreas que eu citei aqui: família, trabalho, filhos, relacionamento com esposa, com Deus. Nós vamos vencer em tudo isso. Mas não se trata se eu fiz o gol ou não, se trata se eu estou fazendo o meu melhor para que esse objetivo seja atingido. Amém, igreja? Então é sobre isso. E eu concluo aqui: Josué, ele orou, e o sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a se pôr por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, e nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Josué ouviu, meditou e praticou a palavra de Deus. Josué teve relacionamento com Deus. Josué foi forjado por Deus, e ele conquistou aquilo que Deus colocou para ele conquistar. Ele alcançou a promessa que Deus prometeu para ele. Amém? Fique de pé neste momento, porque dessa mesma forma Deus tem promessa para mim e para a sua vida, e todas essas promessas serão alcançadas através de Jesus. Nós temos alinhado agora e estamos prontos para alçar voo e alcançar a nossa vitória. Nós estamos de posse das asas que levam à vitória. Jesus nos prometeu vida e vida em abundância em João 10. Deus falou que nós seríamos postos por cabeça e não por cauda. Jesus falou que coisas maiores do que Ele nós faríamos. E também em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo fala dele e diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua, que opera em nós. Eu estou aqui para dizer sobre isso. Tudo isso que eu falei aqui são ferramentas para que a gente sustente a nossa perseverança e a nossa fé. A palavra diz também que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso é que tudo bem de nós sabermos essa ferramenta, conhecer a história de Josué, que é uma história inspiradora, mas a grande verdade que eu quero compartilhar também contigo essa noite é que nós só vamos alcançar tudo isso através de Jesus. Jesus é a palavra, João 1 diz. Só através de Jesus nós podemos ter esse relacionamento que eu falei aqui. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é fogo que forja. João Batista disse: eu batizo com água, mas depois de mim vem um que batiza com fogo. Esse fogo que santifica, que purifica, que forja nosso caráter. Então somente através de Jesus que nós podemos alcançar. Não adianta de nada nós termos nossas asas sustentadas por todas essas ferramentas, se nós não tivermos o motor propulsor que aciona a turbina desse avião rumo à vitória, que é Jesus.